Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Jornada Bíblica. E nesse episódio iremos falar dos livros de Jeremias, Lamentações de Jeremias e Ezequiel. 2 livros proféticos, 2 livros muito densos e um livro que também é muito denso, mas é poético, que é o livro de Lamentações. Há o debate se foi escrito por Jeremias ou não, mas, por conselho, Lamentações de Jeremias. E galera, vou falar para vocês, leitura difícil, foi uma leitura, não é à toa que eu demorei alguns meses para fazer esse novo vídeo, porque tem que pedir muita sabedoria mesmo ao Espírito Santo, muito discernimento, para a gente conseguir digerir direitinho, entender na medida do possível, né, que Deus vai nos capacitando a entender as Escrituras. E eu sempre opto por ir na calma, né, um processo mais tranquilo, digerindo, entendendo, porque é uma sabedoria para a vida toda, né? A gente não tem que ter pressa quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente lê a Bíblia. É coisa para décadas, né? Até o dia da nossa partida. A gente está aí lendo, absorvendo e estudando, né? Hoje eu também sou estudante de teologia, então estou realmente buscando me aprofundar mais e aprender cada vez mais sobre a palavra de Deus, sobre o que Ele quer para nós, sobre os seus direcionamentos. E sobre essas questões históricas, né? Porque a gente observa e aprende que a Bíblia, ela é histórica. São os fatos do mundo, são os fatos da humanidade, sendo repassadas para a própria humanidade. É Deus quem inspira seus mensageiros, seus profetas. E a gente tem que ter realmente esse processo, né? Na leitura da palavra, muito respeito, muita rendição e muita busca. Buscar bastante pelo conhecimento da palavra de Deus. Mas bom, galera, sem mais delongas, começando aqui o livro de Jeremias, né? O mensageiro da justiça e da graça de Deus. E que profetizou bastante, né? A gente vê aí também um fato muito curioso no livro de Jeremias, que é Deus usando o adversário, né, o Nabucodonosor, o rei da Babilônia, para castigar o seu povo. Você vê aí os relatos do quão justo é Deus, porque o seu povo se rebelou e Deus ali, tranquilo, ele é tardio para se irar com o povo, né? Ele é tardio para se irar conosco. E graças a Deus por isso ele é muito misericordioso, porque se fosse por merecimento já estava tudo destruído há muito tempo, né? Mas aí beleza, ele lá tardio vai erguer o Nabucodonosor a atacar, né, Jerusalém, destruir completamente. Mas primeiro ele manda Jeremias, né? Jeremias que aí nesse contexto histórico aí é pós-Davi, pós-Salomão, já mais ou menos ali na história de 2 Reis, né? Quando o povo começa a se desconectar completamente, dividem em vários povos, né? Os filisteus, Damasco, Edom, enfim, já está aquela bagunça generalizada. Jeremias surge, né, nessa época e começa a alertar o povo, começa a falar da teimosia, do afastamento, do rompimento com a aliança, que o povo deveria se quebrantar, deveria voltar, né, a presença de Deus estar com eles, lembrar, né, das escrituras, das tábuas dos 10 mandamentos, né, de todo o direcionamento de Deus para os nossos corações. Mas o povo de Deus nessa época está completamente destruído, coração endurecido, coração de pedra, e não quer ouvir. Há muita injustiça social, né, muitas desavenças mesmo das lideranças, né, dos reis, dos governantes com a população e vice-versa. O templo completamente esculhambado, né, fazendo aí menções
imagens, ritos pagãos, misturando, né, um sincretismo total e misturado, corrompido. Mas Deus também ergue Jeremias com a promessa do plantio e da reconstrução do povo de Deus. E aí a gente vê, né, também de usos metafóricos, de que a esperança, né, da nova Israel, a esperança dos filhos de Deus, a esperança do resgate, é mais do nosso coração, de construir um novo coração, do que de erguer templos e palácios com estruturas arquitetônicas muito gloriosas e construções muito vislumbrantes. Lá pelo capítulo 30 até o 33, há essa profecia da vinda de Cristo, do nosso Messias, que todas as nações no futuro reconhecerão que o Deus de Israel, o Deus triuno, o único Deus, é o único Deus. É o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E Jeremias já profetiza isso, que no futuro todas as nações, todo o mundo reconhecerá Deus como Deus. E haverá templos em nós. O nosso coração será transformado. Haverá uma transformação generalizada de todos os seres humanos, de toda a criação, para que voltemos com o coração certo para o nosso Senhor. E o livro de Jeremias mostra, né, ele alertando o povo, e o povo teimoso não queria ouvir. Acabam pegando o coitado do Jeremias e exilam Jeremias. Jeremias passa esse tempo, anos exilado, e aí provavelmente nos relatos ele escreve Lamentações nesse período, quando ele está em exílio, ele faz as poesias das Lamentações. E aí nesse período, enquanto ele está sendo levado ao exílio, o Nabucodonosor, né, o rei da Babilônia e o exército babilônico, chega para arrasar Jerusalém, arrasar o povo de Israel, arrasar todos os povos, e ele começa a destruição em massa. E é interessante observar que tudo isso, apesar de não satisfazer o coração do nosso Senhor, ele permite pela justiça que isso aconteça. E vale salientar que o nosso Deus é o mesmo Deus, ontem, hoje e para sempre. Então, por mais que ele permita essas coisas acontecerem como forma de castigo, como forma de orientação e de renovo para o seu povo, ele não se agrada. Então ele acaba depois por punir Nabucodonosor e a Babilônia, mas depois, no momento, o que era para acontecer era justamente esse castigo, essas punições. E Nabucodonosor aparece para arrasar com todos os povos. Mas deixando para nós a esperança da vinda do Messias esperado, da linhagem de Davi, da linhagem de Adão, do primeiro homem, a linhagem original do coração de Deus para as nossas vidas. E promete a vinda do nosso Senhor Jesus. Seguindo para o livro de Lamentações, a gente aqui já tem um pouco mais de poesia, vindo diretamente do exílio, né? Por isso que a gente considera que foi Jeremias que escreveu Lamentações. Tanto é que muitas Bíblias, o livro é Lamentações de Jeremias, que é o caso da minha Bíblia, né? Lamentações de Jeremias, apesar da gente entender que algumas Bíblias colocam só como Lamentações e dão o autor como um autor anônimo, mas por conselho a gente considera que foi Jeremias que escreveu Lamentações. Então, portanto, Lamentações de Jeremias. E ele faz a reflexão sobre o exílio, sobre esse julgamento que Jerusalém sofreu, sobre toda essa questão com Nabucodonosor, com a Babilônia, toda essa destruição, toda essa raiva divina, toda essa ira, né, simbolizada nessas catástrofes e nessa destruição, trazendo um tanto quanto um protesto, né, dentro dessas lamentações, uma forma até sagrada, né, de você se lamentar, de você estar ali contrito em Cristo, contrito em Deus, né, buscando sua redenção. E Deus legitima
quando a gente se lamenta, quando a gente chora, quando a gente fica triste por certas situações, né? E voltamos o coração a Deus, perguntamos os porquês e pedimos misericórdia. E no livro de Lamentações é como se Deus ele legitimasse, né? E permitisse mesmo que a gente tivesse o direito, né? De lamentar, Senhor, por favor, não faça desse jeito, me perdoe, né? Eu não entendo suas motivações, eu não entendo os seus propósitos, mas me proteja. Eu sei que tá tudo muito confuso, tá tudo muito caótico, mas não permite que o mal tome conta, me perdoe pelos meus pecados, sabe? É uma forma de Deus legitimar todas as lamentações do ser humano. E Jeremias escreve isso de uma forma muito poética. Eu, particularmente, como artista, gosto bastante desses livros porque eles nos inspiram, né, a estar escrevendo e criando esses climas artísticos, né, esses momentos que a gente for escrever uma canção, quando for escrever um poema, um livro, seja o que for, a gente acaba por se inspirar muito nessa linguagem, né? E aí ele escreve de formas simbólicas, né? A Senhora de Sião, do pesar e a vergonha, a queda de Jerusalém, a ira de Deus, né? Que Deus é tardio para se irar, mas ele sempre julga o mal humano, ele sempre dá uma solução para aquela situação, por mais que para as pessoas que estão no momento seja sofrido, seja uma coisa impactante, né? Seja uma coisa de ruptura, né? E solução mesmo. Deus ele sempre é justo, então é sempre para o melhor, ele sempre visa, né? Ele tem a visão eterna das coisas, né? Passado, presente e futuro. Deus é o eterno, Deus é atemporal, Deus é não espacial, ele é totalmente cósmico, ele consegue transpassar tudo isso, né? De forma imaterial e eterna, espiritual mesmo. E aí Jeremias coloca, né, no capítulo 3 até a questão do sofrimento. Ele escreve: por causa da fidelidade da aliança do Senhor não perecemos. As suas misericórdias nunca falham, se renovam a cada manhã. Quão grande é a sua fidelidade, ó Deus! Por isso digo a mim mesmo: o Senhor é minha herança. Por isso colocarei a minha esperança nele, no Senhor, em Deus. Ele fala sobre o cerco de Jerusalém também, o passado, né, que eram festas, era tudo muito abundante, tudo muito feliz, tudo muito positivo. Uma comunhão muito forte, uma conexão com Deus muito forte. E aí depois da ruptura, o pessoal passando fome, o pessoal rastejando, sem moradia, sofrendo. O próprio representante de Deus, né, o herdeiro do trono de Davi, também totalmente exilado, tratado como se fosse um escravo, totalmente destruído. E ele continua as lamentações, né? Sempre fazendo essas reflexões de que sem Deus a gente perde tudo. Com Deus a gente tem estrutura, tem ordem, tem linearidade. E aí, sem Deus, a gente fica dolorido, fica desordenado, fica em luto, fica confuso, tudo destruído. Como se tivesse um estado de luto que perdura várias gerações. E todos de forma comunitária, fazendo suas orações, fazendo suas preces, em rendição, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo a restauração. E é disso que se trata o livro de Lamentações, que são literalmente lamentações, passadas de uma maneira poética e de certa forma bela, as lamentações, de forma sagrada, do ser humano, da criatura, para o nosso Senhor Jesus, para Deus, o nosso Criador. E também, seguindo a leitura, a gente tem o livro de Ezequiel, que também é um livro bem difícil. Eu tenho percebido que os livros dos profetas, eles são difíceis mesmo, são leituras bem densas, mas que dá para, de certa forma, resumir com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque todos eles apontam para Cristo. Todos. Toda a profecia revela uma restauração, revela uma salvação, revela a Nova Jerusalém, como é o caso de Ezequiel. No livro de Ezequiel, a gente já tem a revelação da Nova Jerusalém, a gente já tem a revelação da vinda de Cristo, da vinda do Messias, a gente já tem a restauração dos corações, né? As novas criaturas, a gente já tem a restauração, a
a ressurreição dos mortos. A gente já tem aí ossos que, com o sopro divino, voltam a ter forma humana novamente, já com um novo coração, já transformados em Cristo, redimidos para Deus. E o livro de Ezequiel também passa nessa mesma época, na época do exílio. Ezequiel é um desses israelitas, né, de Jerusalém, que foram exilados. E ele tem visões, ele é usado por Deus, ele faz vários gestos proféticos que ninguém entende, ninguém dá a maior bola, assim, a menor bola para Ezequiel. Ninguém tá nem aí, fala, eu imagino, né? O pessoal na época olhasse assim, falando, isso é um louco, isso é um maluco, isso é um fanático, tem problema mental, ou seja lá o que for. Coração endurecido, ninguém ouviu Ezequiel. E Ezequiel completamente usado por Deus, né? Abençoado totalmente. Né? É um privilégio ser chamado nesse nível, apesar de passar por muito sofrimento, né? Porque a pessoa acaba vivendo de forma isolada, né? Porque faz tudo em nome de Deus, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, mas ninguém dá bola, né? E esse foi o caso de Ezequiel. Ele avisou ao povo, avisou da ruptura, avisou que as orações estavam corrompidas, avisou que os templos estavam corrompidos, né? Totalmente misturado ali com deuses egípcios, idolatria própria, né? Tudo muito forte, né? Essa questão da idolatria estava muito forte, né, em Israel. E Ezequiel tenta, né, de todas as forças, avisar o povo, alertar o povo, acordar o povo, trazê-los de volta à presença de Deus. Mas, na verdade, pelas suas visões, né, que ele vê lá os querubins levando a carruagem com a presença de Deus em cima, né, indo para longe, saindo de Jerusalém, saindo dos templos de Israel. E ele avisa ao povo para retornarem os seus corações, para retornarem à presença de Deus, mas o povo também não estava nem aí, o povo não queria ouvi-lo, né, tava cada um ali com suas certezas de serem Deus, né, vivendo ali seus rituais corrompidos. E Jerusalém acaba por cair, né, também nessa questão do ataque babilônico, né, em Jerusalém. Nabucodonosor sai arrasando com tudo. Mas, ao mesmo tempo, Ezequiel deixa, né, a esperança da vinda do Messias, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Ele também fala da restauração, né, dos mortos, né, um novo coração. Até a gente pode levar de maneira não alegórica, mas assim, espiritual mesmo, de pessoas que estão mortas espiritualmente, poderão renascer, como é o nosso caso, né, de nos tornarmos nova criatura em Cristo. Que ele fala lá do vale dos ossos, do exílio, da morte, mas que Deus dá essa esperança, né, de todos nós renascermos e tirar o nosso coração de pedra e dar um coração de carne totalmente moldável, né, e flexíveis a aprender e se moldar conforme a vontade do Pai, conforme a vontade de Deus. E apesar das nações terem se comportados, né, até o Ezequiel fala, como Gog, né, como inimigo, como criaturas mais asquerosas possíveis, que causam o mal no mundo, causam o mal para o próprio Deus, né, machucam o nosso Deus, o nosso Senhor. Ele nos dá essa esperança de que o Messias virá e veio, né? Estamos aqui como prova que ele veio e ele nos salvou. Ele nos salvou de toda essa destruição. Ele dá vida ao mar morto que há dentro de nós e ele trará vida no futuro quando trouxer a nova Jerusalém, novos céus e nova terra. Ele trará o antigo Jardim do Éden, né? Em sua restauração, ele retornará purificado e santo, né? Um ambiente santo, como ele foi no princípio. E ele há de retornar para restaurar tudo isso em nossas vidas. E eu achei massa os livros dos profetas por conta disso. Desde lá de trás, eles já estavam falando do nosso Senhor, já estavam profetizando a vinda do nosso Senhor e da restauração do mundo, né? Porque ainda vivemos num mundo caído, mas ele há de ser restaurado, em nome de Jesus.
Maranata, meus irmãos, Maranata. Nosso Senhor Jesus Cristo está voltando. Ele está voltando, é um fato. Se vai demorar mais uns 1000 anos, 2000 anos, a gente não sabe, até porque não cabe a nós saber. Deus quer que a gente viva o presente. Ele não quer que a gente fique preocupado com o futuro, porque o futuro pertence a Ele. E a gente deve estar vigiando e orando para estarmos sempre preparados para o retorno do nosso Rei, para o retorno do Messias, para o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse foi o nosso episódio da Jornada Bíblica. Até a próxima, pessoal. Continuem acompanhando aí a série. Se você não assistiu os outros episódios, pega aqui a playlist, assiste todos aí. Estou evoluindo na minha caminhada cristã, adquirindo discernimento, adquirindo sabedoria. Deixa teu comentário aqui embaixo, interage aí comigo, interage aqui com a comunidade. A comunidade aqui está crescendo, estou ficando bem feliz com isso. Né? Vamos viver essa troca, vamos viver essa comunhão, porque Deus quer que a gente esteja juntos. Ele não quer que a gente viva isolado. E a essência desse canal é essa, é estar em comunhão, é estar partilhando a palavra de Deus, é estar falando para quem não acredita, é estar falando para quem acredita, para quem já está com a presença do Espírito Santo no coração, para quem ainda não conhece, para quem ainda não teve, né, um contato com Cristo, para quem ainda não teve, né, essa presença maravilhosa que é do Espírito Santo de Deus nas suas vidas. E vamos ajudar aí, né? Quer queira, quer não, isso aqui é um ministério, então estamos juntos demais. Vamos aí sempre nos fortalecendo na caminhada cristã, beleza? Deus os abençoe, até o próximo episódio, se cuidem e que o nosso Senhor Jesus Cristo guie os nossos passos, afinal, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Valeu, galera!